Está no ar Memórias Médicas Piauienses. Apresentação, professor Dr. Luiz Ayrton. Olá, mais uma vez estamos aqui para mais uma edição do Memórias Médicas Piauienses, um programa da Rádio FM Universitária com o intuito de, através dos relatos dos médicos do Piauí, poder construir um universo de informações para retratar a historiografia da medicina que fazemos em nosso estado. Estamos hoje com uma pessoa extremamente importante nessa história. A doutora Amarilis Borba é, sem dúvida nenhuma, a médica que mais tem experiência com a saúde pública em nosso estado. Quando ela fala sobre o que devemos fazer, acho que a população inteira da cidade de Teresina, até do Piauí, a escuta, porque ela está dando as melhores dicas de cuidado de saúde pública. Isso aconteceu com as pandemias que enfrentamos, com uma série de doenças infecto-contagiosas, e agora vamos ouvi-la. Quem é a doutora Amarilis, que nasceu em Floriano? A garotinha de Floriano viveu a vida toda, a infância em Floriano, ou andava viajando pelo mundo? Não, eu vivi até os 15 anos e meio, quando, em 31 de dezembro de 58, eu fui para o Rio de Janeiro para estudar, porque meu irmão que morava lá, meu irmão mais velho, mandou perguntar para a mamãe quem era que gostava de estudar dos 3 irmãos que tinha. Uhum. Aí a minha mãe disse, não, vai a Amarilis, porque se ela continuar aqui, ela vai virar comerciante. Então, vai lá, eu fui, então, fazer o 4º ano ginasial no Rio de Janeiro. Daí entra logo no curso de medicina. E aí ganhamos uma médica. Fiz também o curso de nutrição, passei primeiro para o vestibular de nutrição, aí depois, no 3º ano de nutrição, eu passei para o 1º ano de medicina e fiz os 2 juntos. E nesse período no Rio de Janeiro, me parece que assim, qual foi a primeira especialização? O que aconteceu após a faculdade? Não, a primeira especialidade que eu pensei foi pediatria, porque eu pensei, para ter um adulto rígido, forte, com saúde, ele tem que começar essa vida quando criança. Então, para começar a construir adultos bons, então eu precisava começar. Eu comecei a fazer pediatria. Mas essa ideia, ela é presente nesse momento ou ela passou a existir após a vivenciar a importância da pediatria dentro da medicina? Não, foi quando, através do curso. No curso de medicina eu fui fazendo e fui vendo o que acontecia. Me lembro muito que eu tinha um professor de pediatria chamado professor Lombardi. Interessante que ele auscultava o pulmão botando um pano de cambraia de linho branco, mais ou menos 40 por 40 centímetros, botava no tórax, então ele ouvia o pulmão dessa maneira e não com estetoscópio. E com certeza acertava o diagnóstico. Ora, né? Mas era conversa. Isso, quando seria isso? Década de 50? Não, eu me formei em 70. Ah, em 70. 70. Então, foi nos durante o ano 69, por aí, que a gente fez o pediatria, que foi no 5º ano. Você vê que a ausculta médica modificou muito nesses últimos anos, né? Nós passamos muito desse período da percussão, do sonar, e hoje tudo é eletrônico. Do 33. Para a gente ver. Era muito interessante, porque a gente não tinha tantos meios de diagnóstico de laboratório, de imagem, então você tinha que auscultar para poder ver o que estava acontecendo, ou então pensando o que estava acontecendo junto com a clínica e a história do paciente. E aí, uma coisa interessante é imaginar que, fazendo pediatria nos anos 60, eram poucos pediatras no Piauí. Né? Você talvez contasse nos dedos quem seriam ele, talvez o doutor Noronha. Em Teresina, doutor Noronha, Tanto Antônio Noronha como Zé Noronha. Zé Noronha. Tinha também o doutor... Você contaria nos dedos todas essas pessoas que fazem pediatria? Teve também o doutor Antenor, que era irmão de Pedro Leopoldino, que perfeito. Fez sua grande viagem muito precocemente. Ok. Mas quando voltou do Rio, já voltou direto para Teresina? Não, eu fui para Floriano, porque minha ideia era para Floriano, e em Floriano eu fiquei 2 anos e meio. Quem buscou essa moça para Teresina? Foi o doutor Jurandir Mendes Soares, secretário de Saúde do Estado do Piauí, no governo do Dirceu Mendes Arcoverde.
Esse é o momento que a senhora volta a morar em Teresina. Já foi dentro da Fundação Municipal de Saúde ou ainda foi para a CESAP? Não, eu fui para a CESAP. Eu só fui para a Fundação quando eu aposentei da CESAP. Ok. Então, o primeiro tempo de Teresina foi dentro da CESAP. Da CESAP. Participando do materno-infantil, da pediatria. E também da Universidade Federal do Piauí, na cadeira de pediatria. Ok. Então, já iniciou sua vida médica também como professora aqui na universidade. Esse é um período que eu acredito que a senhora fez muitas viagens ao interior, levando essa informação às comunidades, aos centros de saúde no interior. Como era essa dinâmica? Era puramente através de palestra? Levava algum material? Não, era sempre você querendo organizar para aumentar o atendimento, então, o que você podia resolver no interior para que o paciente não precisasse vir à capital. Aí, nessa época que eu detectei, logo que iniciei em julho de 75, na CESAP, era que os médicos do interior não tinham material adequado para fazer curetagem. Aí, então, eles faziam com colherinha. Então, aí, conversei com o doutor Jurandir, ele aprovou a ideia e nós fizemos pacote. Compramos com dinheiro da coordenação materno-infantil e fizemos, então, esses pacotes foi distribuído ao interior, aonde os médicos precisavam para fazer esse tipo de atendimento aos pacientes. Numa época que talvez muitos desses médicos no interior, eles não tinham especialidade nem treinamento na área. Eles fariam o que a gente chamava de interiologia. Eram médicos que passavam a resolver tudo e às vezes improvisavam. Essa coisa da colher é uma improvisação. É uma improvisação. Mas terminava dando algum acesso a alguma saúde possível. Possível um atendimento de melhor qualidade. Também a gente verificou, você tinha condições de fazer, por exemplo, uma cesariana no interior, mas não tinha o material. Aí, novamente, conversamos com o doutor Jurandir, que na mesma hora aprovou a ideia e nós fizemos pacotes completos, tanto com os lençóis, os panos que precisava, como também com as ferramentas que precisava para fazer cesárea. E com isso, nós fizemos isso e mandamos, no mínimo, eu não me lembro, acho que foi 2 ou 3 pacotes completos para cada município que tinha condições, por exemplo, Corrente, Água Branca, Regeneração, Amarante e por aí ia, Bom Jesus. Esses são os anos 70 na medicina do interior do Piauí. Mas havia alguma ilha de desenvolvimento? Havia alguma área que lhe chamava a atenção? Não, tinha Floriano, que sempre foi um polo de saúde. Tinha Bom Jesus, que iniciava muitas coisas. Tinha Piripiri, Parnaíba, entendeu? E no governo tivemos do Disseu e do Lucídio Portela, por exemplo, nós tivemos aqui a implantação de um programa nacional que era o PROAB, Programa de Alimentos Básicos em Área de Baixa Renda, que se disponibilizava para as pessoas, para a população, em torno de 20 alimentos, quando o preço era reduzido até cerca de 20%. Então, com isso, eu aprendi muito, até como conversar, como abordar a população. E esse programa foi muito interessante, porque a gente verificou que, no início, as quitandas dos bairros de Teresina, por exemplo, a população comprava o óleo para cozinhar, colher de sopa, porque não tinha dinheiro para comprar uma lata. Perfeito. E aí, então, a gente começou o programa. Por causa disso, a gente queria mais proteína, além do ovo e do leite. Aí a equipe, junto comigo, nós resolvemos ver frango morto refrigerado, porque o congelado tinha um problema de possível deteriorização, então não dava certo. Então, aí foi que as granjas de Teresina começaram a crescer para produzir o frango, que era abatido e vendia, então, resfriado nas quitandas de Teresina. Nós chegamos a ter 1.000 comerciantes em Teresina, nos bairros de Teresina, vendendo. E o mais interessante é que a gente viu o crescimento das quitandas. Era quitanda que era de taipa,
rebocada, coberta de palha, passou a ser de alvenaria com telha. Então, isso me deu, assim, eu acho que foi assim a coisa mais de intervenção que eu vi produzir resultado. É que muitos comerciantes nunca tinham ido na porta de um banco. E aí, através do Banco do Estado, foi criado, então, um cheque especial que eles podiam comprar, porque só podia comprar na Cobal à vista. Existia um depósito de alimento ali no Puti, sim, ali perto da zoonose, e existia outro no Disseu. Perfeito. Sempre visualizamos que até na sua formação, né, você fez o curso de nutrição, na mesma época do Rio de Janeiro, a gente percebe claramente a sua preocupação com o estado nutricional das crianças, principalmente, mas teve um momento que eu acho que é uma das grandes, digamos assim, um dos grandes vale-ouro da medicina do Piauí, que foi o seu trabalho com a multimistura. Como nasceu a multimistura? Esse alimento que revigora todo mundo? Bem, começou pela Pastoral da Criança, que a presidente nacional era Zilda Armes, né? E aqui a gente começou a implantar isso com a ideia da doutora Clara Takaki, de Santarém do Pará, sim, que ela viu que o farelo do arroz, que é o entrecasca do arroz, possui muito nutrientes, inclusive uma quantidade plausível e boa de zinco. Então, a gente pegava esses alimentos, o farelo de trigo, o farelo de arroz, a casca do ovo, a folha da macaxeira, e então secava, se triturava e se fazia os pacotes para ser acrescentado na alimentação das crianças. E com isso a gente conseguiu, então, introduzir na alimentação das pessoas de baixíssima renda nutrientes que ela não tinha acesso. A nutrição, hoje nós reconhecemos que ela é a fonte de energia para enfrentar as doenças, inclusive as doenças crônicas, mas também 30% do adoecimento humano vem da nutrição mal conduzida. Quer dizer, a multimistura, ela já vinha pronta, né? Pronta. Ali, ela é entregue em forma de pacote para essas comunidades. E você acha que conseguia atingir a população mais distante do interior do Piauí? Ela chegava... Não, do interior, porque esse programa era da Prefeitura, da Fundação Municipal de Saúde de Teresina. Sim. Então, nessa época, em Teresina, a gente conseguiu, vamos dizer assim, muitas vitórias. Perfeito. Porque a gente verificou, aliás, até hoje ainda funciona. Entendeu? Nós tínhamos um local de produção lá na Santa Maria da Codipe, que tinha uma pessoa que auxiliar, que é da Igreja Católica, o Fernando, que tomava, vamos dizer, gerenciava, fazia a governança disso daí. E com isso, então, a gente conseguia fazer isso, mas as igrejas, da Igreja Católica Apostólica Romana, ainda continua fazendo a mesma coisa. Perfeito. Dentro da Fundação Municipal de Saúde, a doutora Marílias enfrentou também outros momentos. Veja perfeitamente que nós não tínhamos as infestações por cólera, por dengue. Elas passaram a tornar presente nos anos 80 para cá. Quer dizer, são novos desafios. Então, nós tivemos cólera, tivemos dengue. Esse ano tivemos a Covid, né? Até recentemente. E onde estava a doutora Marílias na frente disso tudo? Como foi necessário esse papel? Pois é, isso daí começou porque, quando eu me aposentei, tanto da universidade como da CESAP, o Silvio Mendes me convidou para ser diretora clínica do Hospital do Promorá, que tinha acabado de ser ampliado. Perfeito. Aí eu tomei, vamos dizer assim, conhecimento do que era uma saúde do município, vamos dizer, a administração disso daí. Então, me lembro que foi assim, por exemplo, me lembro de uma coisa que eu comecei a verificar, que estava indo muita sobra de alimento para o lixo. Aí eu comecei a pedir a nutricionista, vamos pesar. Aí, quando pesava aquele volume todo de alimentos que estava indo para o lixo, dava para alimentar umas 20 pessoas. Prato de 500 gramas. Aí eu fiz um cartaz e botei. Comecei a ficar
em pé no refeitório, dizendo, povo, não bote o que você vai comer, se você quiser, mas você repete, mas não deixe comida no prato. Uhum. E com isso, então, a gente foi indo, fazendo, terminando quase zerando essa sobra de alimentos, que é uma das coisas que hoje está na imprensa nacional falando do desperdício de alimento, principalmente o que fica no prato de quem comeu. É verdade. Então, foi muito interessante essa vivência lá no Hospital do Promorá, quando o Dr. Sérgio Biapina assumiu a presidência da fundação e foi me convidar para eu ir trabalhar no nível central. Aí lá eu fui e comecei, Sentou na cadeira e coordenou o estudo. Aí coordenei os hospitais, os postos de saúde na época, e aí foi essa evolução até que em janeiro do ano passado, de 2023, dia 14 de janeiro, eu pedi exoneração e fiquei. Então, uma das coisas que hoje me entusiasma muito é a vigilância em saúde. Okay. Eu acho que tem um papel importante. Doutora Marilis, a senhora foi talvez a primeira pessoa a falar até da chikungunya. Quando a senhora começou a falar da chikungunya, ela ainda não existia entre nós. E depois ela ficou tão presente, tão comum, que a gente tem enfrentado cada vez mais pequenas endemias ou pequenas manifestações dessa doença ao longo desse período para cá. O que a senhora acredita acha que a saúde pública do Piauí, ela acertou nos cuidados com essas doenças? Olha, eu acho o seguinte, a primeira coisa que a gente tem uma dificuldade muito grande é no preenchimento dos formulários, por exemplo, do SINAM, que é o Sistema de Informação das Doenças de Notificação Obrigatória, Perfeito. Por uma lei do gás de 1975. Então, a dificuldade é isso, porque é só com essa notificação que a gente consegue ver o que é que está para acontecer. Por exemplo, você falou a história do chikungunya. Como é que eu fiquei sabendo dessa doença e nem existia no Brasil? É porque tem um site chamado promedemail.org, que é da Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas, que eu tenho a mania de olhar ele 2 vezes por dia. E comecei a ver que tinha esse vírus transmitido pelo Aedes aegypti, que estava aqui na América Central. Chegou ao ponto da Guatemala montar nas praças tendas para atender a população. E aí foi chegando até que chegou para nós aqui no Brasil, e cada dia a gente vê mais importância do chikungunya, porque ele tem uma letalidade maior do que a dengue. O número de casos é menor e a letalidade é maior do que a dengue. Por quê? E, além disso, a dengue é ruim, mas praticamente não deixa sequela. Já o chikungunya deixa uma sequela em que ele destrói as epífises dos ossos, e você, até hoje, a medicina não tem como reconstruir esse osso que foi, vamos dizer assim, comido, devorado pelo vírus. Então, Perfeito. Você fica 1, 2, 3 anos com uma chikungunya crônica. E, além disso... De vez em quando volta aquele sintomatologia toda. Toda. E tem até óbito já em Teresina, até de irmão de médicos que faleceu por causa de chikungunya. O que nós podemos fazer de mais eficaz ainda é o controle da multiplicação dos insetos, cuidado com as águas. Isso ainda é a melhor coisa? Eu acho que é ensinar a população. A educação em saúde nessa área. Nós temos que saber a diferença. Instruir é quando eu lhe informo. Perfeito. Mas quando a informação que eu repassei para você, você mudou a sua atitude, você mudou o seu saber, você mudou o que você pensa, então eu lhe ensinei. Perfeito. Então, para mim, é isso que o Brasil está falhando. Por exemplo, da vacina. O movimento anti-vacina está exagerado. E o que é que a gente vê? Só fala que tem que cumprir a meta 95%, 99% para poliomielite. Mas não diz que, por exemplo, Israel já teve poliomielite esse ano. A África continua tendo casos de poliomielite.
O sarampo, Londres está com a mão na cabeça, porque já tem mais casos de sarampo esse ano do que todo o ano passado. Os Estados Unidos já tem mais de 20 estados com casos de sarampo. Então, o sarampo vai chegar, por quê? Em 1960, quando eu fui para o Rio de Janeiro, em 59, eu fui de DC-3. Hoje tem um tal de um avião a jato, né? Que hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar em Tóquio, posso estar na Austrália, entendeu? Então, a globalização. E os deslocamentos das pessoas, ela carrega com ela todos os vírus, as bactérias. Por exemplo, a minha flora bacteriana da minha boca não é igual à sua, como minha flora intestinal também. Tem algumas semelhanças, mas eu tenho as minhas bactérias próprias. Então, e hoje, com o estudo das bactérias do intestino, a gente parece que vai ter muita novidade agora pela frente. Então, eu acredito que a gente tem que ensinar. Por exemplo, dar o sarampo. Por exemplo, você imaginar que na Suécia teve difteria no começo desse ano. Como? Por quê? Por causa de imigrante. Exatamente. Coqueluche está na Dinamarca. Hoje é universal. Por exemplo, com esses transtornos de alagamento e tudo, será que a gente não vai ter cólera por aí? Porque o risco é iminente para o globo inteiro. O globo inteiro. Não é mais como era aquilo de 50 anos atrás. E, por exemplo, um dos movimentos anti-vacina é que as pessoas têm que ver que a ciência não para. Ela não fica estagnada num canto. Por exemplo, motor de carro. Nós tivemos aí a Fórmula 1, Lewis Hamilton passou uns anos aí ganhando tudo que foi corrida, e já tem 2 anos que ele não ganha nenhuma. Por quê? Porque o motor do carro dele, mas a aerodinâmica do seu carro não é... Tem gente que tem melhor, então por isso que ele não está ganhando. Exatamente. Entendeu? Então, o motor do carro mudou, e por que a ciência não vai mudar? O motor do carro mudou por causa da ciência. Isso. Não foi assim de araque. Então, a gente tem que ter vacina. Por exemplo, todo mundo fala que a vacina da Covid, essa do mRNA mensageiro, é não sei o quê, faz não sei o quê. Mas, gente, a química chama de sobrenome Caricó, que é húngara e que há 30 anos atrás migrou para os Estados Unidos e lá ficou trabalhando em pesquisa. A intenção dela era construir uma medicação, um produto que combatesse o câncer. Sim. Quando surgiu a Covid, aí, como diz o povo, deu aquele estalo. Será que eu não posso fazer uma vacina? É isso. Aí ela se uniu a mais 2 colegas que trabalhavam juntos, os 3 construíram a vacina da Covid. Então, no meu raciocínio, o que os governantes têm que fazer, que os profissionais de saúde têm que fazer, é explicar para a pessoa o que aconteceu. A vacina do sarampo melhorou muito. Quando ela começou, ela dava um pouco de reação. Hoje não dá mais. A vacina da raiva, até 10 anos atrás, era igual a que o Pasteur fez em 1800, 700, não sei o quê. E hoje é outra vacina, baseada no que o Pasteur fazia, e só que melhorado. Inclusive, o número de doses que você tem que tomar para se proteger de uma possível raiva é menor do que o que era antes. Então, isso é evolução. Maravilha ver a senhora ainda tão lúcida em cima dessa jovialidade, né, desse cérebro com as mesmas ideias, ainda tentando implementar ideias, eu não digo nem na população, mas na formação, na geração novas de médicos que às vezes sofrem, através das mídias sociais, informações de movimentos anti-vacina, por exemplo, e a gente só tem a lamentar. Mas me diga também uma coisa, o período de professora na universidade, esse período lhe dá saudade ou ele foi menos importante do que aquela mulher ativa na Fundação Municipal de Saúde? Não, enquanto eu fui professora de pediatria da Federal do Piauí.
Para mim, eu digo, até brinco dizendo que eu fiz meu mestrado e meu doutorado lá no bairro Cidade Satélite. Periferia de Teresina. Teresina, e que me ensinou muito e me estimulou, disse, pensa, por quê? Por quê? Por quê? Então, parecia que eu era uma criança de 3 anos que fica perguntando por quê de tudo. Então, isso me levou a pensar, a procurar e ver o que estava na minha rota. Quando a gente começou lá a trabalhar em outubro de 75 no Satélite, todas as casas eram de taipa coberta de palha. Quando chegava no Bré-Robó, pegava fogo umas 10 por dia. E isso daí, por exemplo, eu comecei a fazer visita domiciliar com as parteiras. Dia de terça e quinta, às vezes eu tinha 10 mulheres paridas para ir visitar. Então, eu ia com os alunos de pediatria visitar essas pessoas. Então, foi assim, me ensinou muito, 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 muito. E eu agradeço de todo o meu coração a população do Satélite que me ajudou a aprender e a saber. Uma troca, né? Você chega com essas informações e tem... O prazer é de saber se aquela população conseguiu entender o que você está dizendo e praticar essas ações. Por exemplo, me surpreendeu muito quando uma atendente de saúde, na época, a dona Conceição, que estava no ponto do ônibus, disse, doutora, eu tenho 2 pacientes para a senhora ver. Um é tuberculose e o outro é calazar. Eu digo, e como é que tu sabe? Ela disse, a senhora não disse que o calazar emagrece, dá aquela cor amarelada na pessoa, aquela anemia diferente, e o outro tem uma tosse, só pode ser tuberculose, ele perdeu peso. Entendeu? Então, de fato, eram os 2 diagnósticos. Então, só isso, por exemplo, eu botava o paciente com calazar na mesa, que eu achava que era, e palpava o baço e o abdômen, e botava elas também para palpar, que aí o povo chama também o baço de passarinho. Eu sei. Isso é também muito conhecido. Doutora Marilis, estamos chegando ao fim do nosso programa, mas eu queria um comentário da sua parte em relação ao calazar. Nós moramos numa cidade que, teoricamente, era o local do calazar. Nós é que chegamos aqui como seres humanos e tomamos esse espaço. E esse é um grave problema de saúde pública também em Teresina. A senhora acha que nós estamos acertando no cuidado com o calazar, que houve avanço ao longo desses anos? Como a senhora vê a história do calazar em nossa cidade? Olha, eu vejo que, como diz o outro, foi assim, era muito restrito o diagnóstico. Eu supunha o diagnóstico com a história da mãe da criança. Ia no banco de sangue, que a doutora Vânia fazia o mielograma. Aí dava positivo e eu comecei, desobedecendo o livro, a tratar do calazar em casa, sem internar a criança. Sim. Sem internar o paciente. E aí eu inventei de, primeiro, fazer metade da dose do glucantime, no segundo dia fazia 2/3 e no terceiro dia que fazia a primeira dose completa. Então, com isso, a gente conseguiu tratar em ambulatório sem precisar internar. E quem me levou a fazer isso foi o pai de uma criança que disse que preferia ver a mãe morrer, ou a filha morrer, do que internar no hospital. Aí eu digo, então agora eu estou no impasse. Tratar ou não tratar? Eu digo, o risco que corre o pau, corre o machado. Então, eu vou tratar. E a criança saiu muito bem. E aí eu comecei a tratar o calazar. E vejo que o Ministério da Saúde já foi mais cobrador das coisas. A gente recebia, pelo menos 2 vezes por ano, supervisão do Ministério da Saúde. E hoje não está mais acontecendo isso, não. Já tem alguns anos. E eu estou falando, porque eu já reclamei para eles, quando eu estava na fundação, que precisava eles fazerem uma assistência mais de perto. Até, vamos dizer assim, para dar força a quem estava trabalhando aqui no campo. Muito bem. Doutora Marilis na verdade, assim, uma fonte inesgotável de aprendizado. Ao longo dos seus 82 anos, a cada fala dela, todos nós temos o que aprender. Soma-se a isso esses anos vivenciados na saúde pública do Piauí, que trazem para nós uma perspectiva de futuro. Então, como a senhora vê, para encerrar a nossa conversa, a medicina do futuro na saúde pública?
Você acha que ela vai ser melhor ou ela vai enfrentar problemas muito mais graves do que a gente está podendo imaginar? Eu acho que tem dois problemas. O primeiro problema é a formação dos profissionais. Tanto, não é só dos médicos, mas dos odontólogos, da enfermagem. Precisamos, eu acho que, olhar para o passado e aprender com ele. Me preocupa muito essa disseminação das escolas de medicina no país. Perfeito. É algo que, não sei não, é inacreditável. Perfeito. E a outra coisa é o que nós vamos, como eu não sou mais professora, mas que como os professores vão ter que ver uma maneira de estimular os estudantes a ler os livros. Que isso está, assim, uma doença, para mim, é a pior doença, entendeu? Que é mexer no comportamento, na atitude, no pensar das pessoas. Então, a gente precisa arranjar uma maneira de ver isso. E tem um livro de uma psiquiatra americana chamada Anna Lieberg, que ela fala muito isso, é muito interessante, é Nação Dopamina. É o livro que ela publicou mais recentemente. Então, eu acho que é isso. Agora, as doenças hoje, está mais fácil de você diagnosticar. Agora, para isso, você precisa fazer uma anamnese e precisa fazer um exame físico, porque você tem mais de 90% da suposição diagnóstica e o laboratório era para comprovar o seu diagnóstico. É essencial na nossa vida médica. Prazer enorme conversar com a senhora. Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Sempre importante a sua colaboração para toda essa história da medicina no Piauí. Muitíssimo obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Você ouviu Memórias Médicas Piauienses, uma parceria entre o curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, a Academia de Medicina do Piauí, a Sociedade Piauiense de História da Medicina e a Rádio FM Universitária.